Muito bem. Então, já está gravando. Então, como a gente tinha programado, a Kate vai treinar a qualificação dela, que vai acontecer na próxima segunda, né, Kate? Sim. 1h30 da tarde, tá? Daí depois você coloca lá no grupo também, né, para se programar, quem puder assistir, acho que é bem importante, assim. É uma questão de experiência. Sim, no dia mesmo eu compartilho com vocês também, que eu já criei o acesso. Aí eu envio para vocês no grupo. Então, tá. Então pode ir compartilhando aí a tela. Aparecendo para vocês? Está. Uhum. Iniciar então com a apresentação do projeto de pesquisa para a qualificação da tese de doutorado, que é orientada pela professora Fernanda Sequete, e que se intitula Efeitos da Imaginação Motora e da Observação da Ação nas Alterações Motoras em Membros Superiores e também das alterações não motoras, né, cognitivas na doença de Parkinson. Como se sabe, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva e que acontece pela degeneração dos neurônios produtores de dopamina na substância negra, dentro dos gânglios da base, causando então a ativação dos neurônios excitadores. Como ocorre a ativação dos neurônios excitadores, consequentemente acontece uma desregulação de todo o controle motor. Como consequência, a doença de Parkinson tem sintomas motores e não motores, sendo os motores os principais deles, o tremor, a rigidez e a bradicinesia, e que quando acontecem nos membros superiores, ocasionam uma dificuldade na realização da maioria das atividades cotidianas, tendo a relação com a coordenação motora fina, a destreza e a coordenação bimanual, que são funções motoras dos membros superiores importantes para a realização das atividades cotidianas. Quanto aos sintomas não motores, dentre eles tem as alterações cognitivas, sendo que na doença de Parkinson é comum as alterações na concentração e na atenção, na memória, especialmente na memória de trabalho e também para fatos recentes, pensando no tempo de armazenamento da informação. Tem também as dificuldades para cálculos, atividades de orientação espacial e também nas funções executivas, que são funções mais complexas, que envolvem organização, planejamento, sequenciamento. Então, são alterações bastante comprometedoras que também vão interferir na realização das atividades cotidianas. Quanto aos tratamentos, o manejo da doença de Parkinson é tradicionalmente nos sintomas. Então, se pensa todo o tratamento voltado para a atenuação dos sintomas, já que é uma doença que não tem cura. Quanto aos tratamentos, tem uns tratamentos que são invasivos, como a cirurgia de estimulação cerebral profunda, para o controle dos sintomas, principalmente motores, e também tem os tratamentos não invasivos, sendo o principal deles o uso de medicamentos para reposição de dopamina, e também a reabilitação. Claro que a reabilitação envolve diferentes abordagens, mas se tem apostado muito na neuroreabilitação. E dentre as abordagens da neuroreabilitação, tem a imaginação motora, que é a capacidade de realizar uma ação mentalmente, sem a necessidade da realização do movimento em si, então nada mais é do que a imaginação de uma ação, e que vai envolver esse processo de criação de experiências tanto visuais quanto sinestésicas na mente. A pessoa pode imaginar ela mesma realizando uma ação, ou pode imaginar outra pessoa realizando a ação, e quando ela se imagina imaginando aquele movimento, pode ser só algo visual, né? Ela, como se ela estivesse se enxergando na realização daquele movimento, ou ela sentindo também a realização daquele movimento, que é um pouco mais complexo. Então, quando envolve a imaginação motora visual, ela acaba sendo
mais facilmente de imaginar do que a sinestésica. E a observação da ação, que é outro tipo de abordagem da neuroreabilitação, ela consiste na observação de uma outra pessoa realizando uma ação ou tarefa motora, e essa observação ela pode se dar através de um vídeo ou também em tempo real. Ambas as abordagens, tanto a imaginação da ação quanto a observação da ação, são potencialmente capazes de induzir benefícios significativos. Se tem apostado, assim, acredito que nos últimos 10 anos, nas duas intervenções, mas elas existem há muito tempo, só que os estudos foram realizados com pessoas saudáveis, então de um tempo para cá começou também a incluir estudos com outras condições patológicas. No caso da imaginação motora, tem estudos envolvendo o AVC tanto nas fases agudas quanto nas fases crônicas, e a observação da ação, também com alguns estudos com AVC, paralisia cerebral, e também patologias ortopédicas, principalmente em pós-cirúrgico. Só que na doença de Parkinson, a maioria dos estudos realizados da imaginação motora, quanto da observação da ação, são de forma isolada, ou elas estão associadas com outras práticas de reabilitação. Então, um outro apontamento relevante é que o uso das abordagens na doença de Parkinson também estão mais direcionadas para os sintomas motores em membros inferiores, verificando, então, os efeitos de ambas as práticas nas alterações de equilíbrio e também na marcha. Então, fazendo uma busca para saber, né, o que mais se tinha de estudos, se teve a realização de uma revisão sistemática, né, então algumas hipóteses também integrativas, publicado em 2017, que encontrou 25 artigos, então que mostra também que tem estudos acontecendo sobre as práticas de neuroreabilitação, mas que aponta assim, para essa fragilidade também, sendo que tem apenas um estudo comparando o efeito de ambas, mas é apenas em uma única sessão, e outros quatro estudos verificando esse efeito isolado, ou da imaginação da ação, ou da observação da ação, mas também em sessão única, e a longo prazo não se encontrou nenhum estudo da intervenção conjunta de ambas as práticas, e apenas 4 estudos a longo prazo, mas também da ação isolada, ou da imaginação motora, ou da observação da ação. Então, partindo da importância tanto da imaginação motora quanto da observação da ação, né, com os reflexos que já se tem em relação aos sintomas motores, não motores, o projeto de pesquisa se justifica pela originalidade de investigar os efeitos da imaginação motora e da observação da ação nas alterações motoras em membros superiores e também nas alterações cognitivas, até porque não se encontram os estudos abordando sobre o uso isolado da prática da imaginação motora, sendo que a aplicabilidade está associada com outros tipos de intervenção. E tampouco se tem estudos sobre a associação dos efeitos da imaginação da ação e da observação da ação em membros superiores, como abordado anteriormente, do que tem dos estudos, está mais voltado para os membros inferiores e relacionados à marcha ou à estabilidade postural. O tema do projeto de pesquisa envolve os efeitos da imaginação motora e da observação da ação nas alterações motoras em membros superiores e cognitivas na doença de Parkinson como possibilidades para a reabilitação. O problema de pesquisa se dá na pergunta do quanto a imaginação motora e a observação da ação, quando aplicadas isoladamente ou combinadas, interferem positivamente nas alterações motoras em membros superiores e cognitivas na doença de Parkinson. E aí se tem duas hipóteses, tanto a hipótese nula, de que não haverá melhora nos sintomas motores de membros superiores e cognitivos após as intervenções,
e a hipótese positiva de que haverá melhora nos sintomas motores de membros superiores e cognitivos após as intervenções. Assim, o objetivo geral da pesquisa é investigar os efeitos da imaginação motor e da observação da ação nas alterações motoras em membros superiores e cognitivas na doença de Parkinson. E quanto aos objetivos específicos, se tem então a análise, né, a intenção de analisar os efeitos isolados da imaginação motora e da observação da ação nas alterações motoras em membros superiores, aí já citando também os instrumentos que serão utilizados para avaliação em relação a cada uma das variáveis, o tempo, como o Nine-Hole Peg Test, e para as alterações cognitivas, o PD-CRS. O outro objetivo específico é analisar os efeitos da combinação. Então, esses dois primeiros objetivos vão se dar dessa análise dos efeitos de forma isolada e o outro de forma combinada, da imaginação motora da observação da ação. O outro objetivo tem a intenção de comparar os efeitos entre imaginação motora e execução da ação, com a observação da ação e a execução da ação, já que a execução da ação vai ser a intervenção no grupo referência. Então, saber também dessa comparação desses efeitos, de certa forma, de forma isolada. E o outro objetivo específico, que está mais relacionado, então, ao reflexo do efeito da imaginação motora da observação no desempenho ocupacional. Então, que atividades que estão relacionadas com as áreas do autocuidado, da produtividade e do lazer, que vão poder melhorar ou não com os efeitos das duas abordagens. Quanto à metodologia, é um estudo do tipo ensaio clínico randomizado, em que os participantes serão distribuídos aleatoriamente em grupos para aplicação das intervenções por um período de tempo. Então, ele acaba sendo um estudo experimental do tipo simples cego. Quanto à área de abrangência, envolve a grande área de ciência da saúde, a área da fisioterapia e terapia ocupacional, e o local de pesquisa será vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, em que a coleta será realizada no prédio do Departamento de Terapia Ocupacional. Quanto à população e à amostra, a população-alvo do estudo envolve pessoas com doença de Parkinson, considerando os critérios de inclusão e exclusão para a seleção que serão apresentados a seguir. E a amostragem não probabilística do estudo aponta para o recrutamento por conveniência da população, com a ideia de fazer a divulgação em mídia e também em contato com a Secretaria de Saúde dos municípios e também em associações, para estar recrutando os participantes para a pesquisa. E quanto aos critérios de seleção, os critérios de inclusão, o participante ele tem que apresentar o diagnóstico da doença de Parkinson, estando nos estágios 1, 2 ou 3 na escala de Ronhar, condizentes com incapacidade leve e moderada. A idade dos participantes tem que ser entre 20 anos e 59 anos, não incluindo, então, a faixa etária a partir dos 60 anos, que já são pessoas idosas, para pensar numa homogeneidade da população do estudo, considerando também que os idosos já têm algumas alterações motoras e cognitivas decorrentes do próprio envelhecimento, e pode também ter outras patologias associadas que poderiam também estar interferindo na pesquisa, sendo até um viés. Tem que estar fazendo uso estável de seus medicamentos e não apresentar comprometimento cognitivo, que será identificado a partir do mini exame do estado mental e com ponto de corte estabelecido de acordo com a escolaridade. Então, para aqueles participantes analfabetos, o ponto de corte de 20 pontos e para alguma escolaridade, 25 pontos ou mais. A intenção de que não tem nem, apesar de que a gente vá avaliar também as alterações cognitivas decorrentes da doença de Parkinson, a ideia é ter um pré e pós, né, daquele momento da avaliação, mas desconsiderando
qualquer comprometimento cognitivo que possa também estar interferindo na realização dos outros testes também. Outro teste que será usado para critério de inclusão é o questionário de imagens sinestésicas e visuais, a versão reduzida de 10 itens, para condição mínima de imaginar atividades motoras, então tem que ter uma pontuação mínima de 20 pontos, e também apresentar alteração motora em membro superior, através do Nine Hole Peg Test, em que o tempo médio é conforme o sexo e também a dominância manual, tendo um tempo cronometrado em segundos para os homens e para as mulheres. Então, tem que ter um valor acima do que está ali de acordo com a literatura para confirmar essa presença de alteração motora, principalmente da destreza manual. E também ter assinado o termo de consentimento livre esclarecido. Quanto aos critérios de exclusão, então não pode apresentar distúrbios adicionais do sistema nervoso central ou outras condições que podem afetar a função da extremidade superior e também inferior, ou apresentar outras condições crônicas não controladas, podendo interferir na segurança do paciente. Quanto aos instrumentos, dos critérios de seleção já citei anteriormente, mas trouxe aqui também de forma mais detalhada cada um dos testes, em que a escala de Ronhar aborda os 5 estágios para avaliar a gravidade da doença de Parkinson, incluindo instabilidade postural, rigidez, tremor e bradicinesia, e que para o estudo serão considerados os estágios 1, 2 e 3, referentes à incapacidade leve a moderada. Então, aqui tem uma parte de uma tabela em relação à pontuação que será considerada para o estudo, com algumas informações adicionais. O mini exame do estado mental, que é para o rastreio de comprometimento cognitivo, sendo que tem que ter aquela pontuação mínima ali de acordo com a escolaridade para participante ser incluído no estudo. Quanto ao questionário de imagens sinestésicas e visuais, é uma versão reduzida de 10 itens, vão ter 5 itens para imaginação visual e 5 itens para imaginação sinestésica, e envolve a imaginação de alguns movimentos, como flexão de ombro, ocorrência do polegar com os outros dedos, flexão de tronco para frente, abdução de quadril e batidas de pé. Então, é uma pontuação que varia de 1 até 5 para cada um daqueles movimentos, tendo essa pontuação também tanto da escala visual e quanto também da escala sinestésica. A pontuação mínima é de 20 pontos em relação ao total, que é 50 pontos. O outro teste, que é o Nine Hole Peg Test, que é para verificar, então, né, se tem algum comprometimento motor, principalmente em relação à destreza manual, vai envolver essa tarefa, que é de inserção de pinos, que é cronometrado em relação ao tempo que leva para fazer a atividade de inserir os pinos e retirar os pinos do tabuleiro, que vai ser importante também para a gente identificar qual é o lado do membro superior com maior comprometimento motor. Como eu também disse, a pontuação é de acordo com o sexo e a dominância manual, e a avaliação será realizada para os critérios de inclusão e será feita com as duas mãos para a gente identificar, né, então, qual é o lado com maior comprometimento, mas depois, para o pré-teste e pós-teste, a ideia é fazer só com o lado de maior comprometimento, então, aquele que teve uma pontuação acima do que está indicado ali. E o que vai ser usado, então, de instrumentos no pré e pós-intervenção para avaliação dos sintomas motores e não motores. Vai ser, então, utilizada a escala de avaliação da doença de Parkinson unificada. Só o item condizente com a avaliação motora, sendo que não vão ser utilizados todos os itens da avaliação motora. Para a pesquisa, serão considerados apenas o tremor postural e o tremor cinético nas mãos, rigidez, bater os dedos continuamente, o movimento das mãos e movimentos rápidos alternados das mãos,
além da amplitude do tremor e repouso e também da persistência do tremor e repouso para os membros superiores. Então, como são 8 itens ao total e a pontuação é de 1 até 4 pontos por item, o total para essa avaliação motora será de 32 pontos. O outro instrumento para avaliação dos sintomas motores é o TEMPA, que consiste em tarefas representativas da vida diária, e que são 9 tarefas, sendo que aqui para validação na população brasileira são 8 tarefas unilaterais e bilaterais, e é um instrumento que tem parâmetros tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, tem uma pontuação funcional, que vai incluir a soma das tarefas unilaterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e também das tarefas bilaterais, totalizando 36 pontos, e também a análise da tarefa, que tem essa pontuação também em relação a 5 itens, que vai incluir força, amplitude de movimento, precisão de movimentos amplos, agarrar, e precisão de movimentos finos. Não quer dizer que todos esses 5 itens estão inclusos para todas aquelas atividades. Tem algumas atividades unilaterais e outras bilaterais que não incluem a análise da tarefa, que a pontuação total chega até 150 pontos. Então, somando essas duas possibilidades aí do TEMPA, totaliza a soma de 186 pontos, né, tanto da graduação funcional quanto da análise de tarefas, e ela será realizada pré e pós-intervenção no membro superior com sintomas motores, aquele lado que tiver um maior comprometimento identificado pelo Nine Hole Peg Test. Apesar de que o TEMPA ele é realizado tanto com o lado comprometido quanto o lado não comprometido, mas para o estudo, a gente considerou realizar somente com o lado que apresentasse o maior comprometimento. Para avaliação, então, dos sintomas não motores, que são as alterações cognitivas, tem a escala de avaliação cognitiva da doença de Parkinson. Ela envolve uma avaliação mais abrangente das funções fronto-subcorticais e também corticais prejudicadas ao longo da doença de Parkinson. Então, acaba sendo um instrumento mais específico, direcionado para essas alterações da doença de Parkinson, que inclui atenção sustentada, memória operacional, evocação imediata e tardia de memória verbal, fluência verbal alternada, fluência verbal de ações e desenho do relógio espontâneo. Todas as funções cognitivas relacionadas à parte frontal subcortical. E tem outras duas funções cognitivas que estão mais relacionadas à parte cortical posterior, que é a nomeação de 20 figuras por confronto visual, somada à cópia do desenho do relógio. Então, o score total da escala de avaliação cognitiva na doença de Parkinson de 134 pontos, sendo que a pontuação de corte ideal é de 81 pontos. Já uma pontuação menor ou igual a 64 pontos já indica uma doença de Parkinson com demência, que eu acho que isso é interessante também, porque tem casos que acabam evoluindo para um comprometimento cognitivo, mas também tem casos que a alteração não motora da cognição acaba sendo mais grave a ponto de evoluir para uma demência. E o outro instrumento para avaliar esse desempenho ocupacional é a medida canadense de desempenho ocupacional, que é uma entrevista semi-estruturada, em que o participante ele vai identificar quais são as atividades que são importantes, mas que ele está com dificuldade em realizar ou que não está conseguindo realizar. E essas atividades, elas estão separadas em 3 áreas do desempenho, que é o autocuidado, a produtividade e o lazer. Aqui na imagem dá para mostrar os outros passos após a identificação das atividades mais importantes, em que aquelas que têm uma pontuação maior, que é de 1 a 10, as 5 principais vão estar listadas aqui,
e o participante pontua também de 1 a 10 quanto ao desempenho, como é que a forma que ele considera que está realizando aquela atividade, e também quanto à satisfação também de 1 a 10. A forma que ele está satisfeito em relação à forma que ele desempenha aquela atividade. E não necessariamente que tem que ter 5 atividades, são até 5 mais importantes, e é feita uma média então, de desempenho e satisfação, depois se tem, fazendo pré e pós, vai ter uma diferença de mudança no desempenho e também na satisfação. Quanto às etapas do estudo, então, após a seleção dos participantes, haverá a randomização para alocação dos participantes nos grupos. Então, a ideia dessa randomização em bloco, que será gerada no computador, pelo programa Randomizer, acabei não colocando aqui, mas que daí já sorteia, né, nos blocos correspondentes também às intervenções dos participantes. Vão ser 3 grupos experimentais e um grupo controle do tipo referência. As etapas para coleta de dados vão envolver o pré-teste, que é na semana anterior às intervenções, as 10 sessões de intervenções, o pós-teste imediato, que é na semana seguinte ao término das intervenções, e o pós-teste após o período de 4 semanas, sem intervenção para um acompanhamento. E todos os 4 grupos, né, os 3 grupos experimentais e um grupo controle, serão avaliados nas 3 etapas correspondentes aos testes do estudo. E como é que os grupos serão formados? Então, vai ser de acordo com a intervenção proposta, pensando também nos nossos objetivos. Então, o grupo experimental 1 vai receber como intervenção a imaginação motora e a observação da ação. O grupo experimental 2 vai receber como intervenção a imaginação motora e a execução da ação. O grupo experimental 3, a observação da ação e a execução da ação. E o grupo referência, apenas a execução da ação. Então, lembrando que os horários prescritos, nada de modificação em função da realização da pesquisa, assim como também manter as suas atividades de forma habitual. As intervenções. Então, a ideia é elaborar um protocolo para que a aplicabilidade ocorra igualmente para todos os participantes, tanto da imaginação motora, quanto da observação da ação e da execução da ação. A escolha dessas ações que vão ser imaginadas, observadas e executadas será a partir daquelas 3 áreas do desempenho ocupacional: autocuidado, produtividade e lazer, que estão mais relacionadas também ao dia a dia das pessoas. Tem até um estudo realizado com pessoas com doença de Parkinson, que já conseguiu identificar quais são as principais atividades problemas. Então, a ideia também é partir um pouco daí, mas também do que os participantes trazerem já com a aplicação da COPM, para a gente pensar também em como selecionar as ações para serem imaginadas. Então, a ideia é gravar áudio descrevendo aquelas ações. Para a observação da ação, a ideia é gravar vídeo das ações. E a execução da ação será das mesmas atividades imaginadas e observadas. Então, é uma forma também de ser um protocolo com a mesma reprodução para todos os participantes de todos os grupos. Aí tem algumas orientações em relação ao protocolo, que da imaginação da ação e da observação da ação, até para uma maior segurança do participante, é de realizar na posição sentada, já que para a imaginação da ação vai ter que estar com os olhos fechados. E para a execução da ação, dependendo da ação que tenha que executar, pode ser sentado ou em pé. Então, na imaginação motora, o participante vai estar com os olhos fechados, e é importante também, em qualquer uma das intervenções, que o ambiente não tenha qualquer tipo de interferência que cause interrupções. E quanto à aplicabilidade, pode ser que seja em grupo, mas grupos pequenos. A ideia é pensar talvez até numa aplicabilidade individual, ou então no máximo 2 ou 3 pessoas, mas é uma coisa que a gente também precisa conversar. Mas a ideia mesmo da intervenção
que se institua um protocolo com uma abordagem mais intensivista, com 10 sessões contínuas, com um intervalo de 2 dias na metade da intervenção, totalizando 2 semanas, sendo cada sessão de 60 minutos por dia. E na fase T0, que é do pré-teste, com aqueles participantes já selecionados, tem um momento também de experimentação, também das intervenções, para que já tenha, assim, uma familiarização também com o que será proposto nas intervenções e também dentro também em relação às intervenções propostas dentro de cada grupo. Mais detalhadamente, então, o que será feito em cada grupo. No grupo 1, cada imaginação motor da observação da ação, vai se iniciar com a observação da ação na posição sentada, em que o participante assistirá ao vídeo gravado durante 10 minutos. Depois passa para a imaginação motor, em que ele fechará os seus olhos e receberá a descrição da ação através de um áudio gravado da mesma ação observada, anteriormente com duração de 10 minutos. Então, para cada sessão, a gente pensou em torno de 3 ações diferentes para totalizar os 60 minutos de intervenção. Para o segundo grupo, que é da imaginação motor e da execução da ação, inicia com a imaginação da ação na posição sentada, com os olhos fechados, recebendo a descrição da ação através do áudio gravado por 10 minutos, e em seguida, na posição sentada ou pé, dependendo da ação a ser realizada, o participante deverá executar a mesma ação que imaginou anteriormente pelo tempo de 10 minutos. E cada sessão terá 3 ações diferentes, né, de imaginação e de execução da ação, totalizando 60 minutos de intervenção. O terceiro grupo, que é a da observação da ação e da execução da ação, inicia com a observação da ação, da mesma forma que do grupo 1, e em seguida já executa aquelas ações observadas pelo mesmo tempo. Também serão 3 ações diferentes, totalizando 60 minutos de intervenção. E o grupo referência, que é apenas a execução da ação, serão selecionadas algumas ações para ele executar durante o tempo de 60 minutos, sendo as mesmas ações executadas pelos grupos anteriores. Quanto à análise dos dados, então, os resultados das variáveis qualitativas serão apresentados através de frequência e percentual. Os resultados das variáveis quantitativas simétricas serão apresentados em média, desvio padrão, e das quantitativas assimétricas através de mediana e amplitude interquartílica. A normalidade será verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Quanto à comparação entre os grupos, em relação às suas características, não está definido ainda qual teste, né, se todos aqueles ali, mas acho que vai depender também do que a gente encontrar de resultados e também do que a gente querer analisar dos resultados, e também em relação às comparações múltiplas, que eu acho que também vai ser algo importante de realizar, dessa comparação intergrupos e entre grupos. Também será utilizada a nova, mista de medidas repetidas, ou na ausência de anormalidade ou presença. Então, assim, tem muitas possibilidades de análise de dados, que depende muito também do que a gente encontrar. Também elas serão avaliadas as distribuições que melhor se ajustam aos dados pelo critério AIQ, que envolve esse critério de informação, em que demonstra também uma maior qualidade, sendo de uma forma também mais simples, e para essas funções de ligação de identidade, o logaritmo, e também uma outra possibilidade de teste para as comparações múltiplas. Então, algo para se definir ainda em relação à análise dos dados. Os resultados serão apresentados em média e também de intervalo de confiança de 95%. Também será utilizado ali um programa estatístico específico para analisar os dados com um nível de significância adotado de 0,05. Quanto ao cálculo amostral,
Como não teve um estudo de referência, por também não ter nada tão próximo do que a gente pensa em realizar em relação aos testes ou às intervenções e também à população, e se usou como referência um estudo que ele dá um tutorial de análise para se pensar a possibilidade de quantos participantes um experimento, quando não se tem uma referência a seguir para usar diretamente no cálculo estatístico. Então, considerado aqueles padrões ali e também nesse tamanho defeito de 0,4, se tem que, para o estudo, né, essa amostra estimada, considerando as duas avaliações, né, do desfecho principal, que é o TEMPA e o PDCR, os 4 grupos de intervenção e o nível de significância de 0,5, com esse poder de 80%, e também adicionados 15% para as perdas, a amostra total estimada de 60 sujeitos, sendo 15 por grupo. Como são 4 grupos, 15 por grupo, então totalizando 60 sujeitos. É interessante porque no artigo tem, de certa forma, uma crítica também quanto à realização de estudo piloto, né, por não ter não ter informações confiáveis assim, para estimar um tamanho de efeito assim, importante para dizer quantos participantes tem que ter no estudo. Então, com a referência ali do tutorial, você conseguiu pensar, então, essa possibilidade também dessa interação momento-intervenção para 15 participantes por grupo. E quanto aos procedimentos éticos e legais, projeto de pesquisa, né, e a pesquisa em si seguirá com as recomendações, né, envolvendo as pesquisas com seres humanos, né, então, um projeto de pesquisa que vai ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, que vai inicializar somente após a aprovação. Se tem todo esse comprometimento quanto ao sigilo, ao anonimato de todos os participantes que serão incluídos no estudo por meio do termo de confidencialidade. E é importante também, né, para a inclusão no estudo, que o participante receba o termo de consentimento livre esclarecido, esteja de acordo também com toda a descrição que está ali em relação aos riscos, aos benefícios da participação do estudo, de tudo que será realizado na pesquisa. Quanto aos riscos e benefícios, a gente sabe que toda pesquisa envolve riscos mínimos. O uso dos instrumentos pode causar algum desconforto, constrangimento, cansaço durante a aplicabilidade ou até durante a realização das intervenções, mas caso aconteça qualquer tipo de situação, mesmo que o risco seja mínimo, o participante pode suspender temporariamente a participação ou também desistir da pesquisa em qualquer etapa, sem provocar algum prejuízo, e serão acompanhados até a resolução. Como benefício, a pesquisa pretende investigar os efeitos da imaginação motora e da observação da ação nas alterações motoras em membros superiores e cognitivas da doença de Parkinson. Caso as hipóteses do estudo aconteçam para essa possibilidade positiva de ambas as intervenções, seja de forma isolada ou combinada, tem-se a condição, então, de melhora dos sintomas motores, especialmente nos membros superiores, e também dos sintomas não motores, que são os cognitivos, beneficiando os participantes numa condição geral de saúde. Então, como reflexo, pode-se melhorar o desempenho ocupacional em relação à realização das atividades diárias. E o participante também receberá um parecer dos resultados dos testes, tendo também um conhecimento de suas condições motoras e cognitivas. Então, como os desfechos, tem o desfecho principal, que é o que a gente espera, né, para um apontamento de evidência clínica, de que as intervenções de observação da ação e da imaginação motora têm esse reflexo positivo nos sintomas motores dos membros superiores e cognitivos da doença de Parkinson, especialmente na melhora da pontuação tanto do TEMPA quanto da escala cognitiva para a doença de Parkinson. E como desfecho secundário,
Espera-se a melhora dos sintomas motores, né, através da escala unificada ali, em relação à avaliação motora, aqueles 8 itens da avaliação motora, e também do reflexo dessas intervenções no desempenho educacional, tanto com a melhora no desempenho, quanto com a melhora na satisfação na realização das atividades que são importantes para aquele participante. As referências, algumas das referências usadas mais aqui para apresentação. Isso. Muito bem, dona Cati. Ai, eu nem cuidei o tempo. Deu mais de 40 minutos, tá? Mas é isso aí, mais ou menos 30, 40 minutos que eles nem se apegam muito ao tempo, assim, tá? O importante é não extrapolar muito e também não ser muito curto, assim, tá? Mas deu aqui pelo meu 42 quase. É que falar. Mas acho que tu falou muito bem, falou muito claro, né? Eu vou abrir para os colegas agora, tá, pessoal? Se vocês puderem abrir a câmera aí para a gente se ver um pouquinho, e a Cati está à disposição aí para qualquer dúvida. Vamos lá. Cati, parabéns. Na verdade, não parecia, tá, assim, parecia uma aula, assim, eu achei muito tranquilo te ouvir, nenhum momento, né, tu ficou em dúvida, eu achei bem, assim, fluiu, né, acho que vai dar super certo. Os teus slides eu achei bons também, deu para entender tudo que tu pontuou, assim, porque tu foi muito clara e foi muito calma nas pontuações, então acho que essa parte da apresentação ficou bem boa mesmo, assim, para mim, né, ficou perfeito. Só algumas coisinhas nos slides, tipo de espaçamento, assim, que eu vi que mas isso são detalhes que daqui a pouco tu repassa, e eu não anotei o slide, mas que tinha, tipo, um espaçamento diferente do outro, de repente, só para tu dar uma... Mas eu achei bem boa a apresentação, parabéns, tu falou super bem. Não Obrigada. parecia mesmo uma qualificação, assim, parecia dando uma aula, bem tranquila. Ai, obrigada. Sabe que eu acho que talvez, daí também vocês podem me dizer, se não ficou muito repetitiva a parte ali dos critérios de inclusão, porque eu falo, cito, e aí depois eu falo de cada um. Não, será que não ficou? Eu acho que não, Cati, porque assim, ó, tá repetitivo para ti, entende? Para banco e para as pessoas que estão assistindo no primeiro, é muita informação. Então, não custa repetir de novo, falar às vezes, é porque está muito batido para ti já, né? Então, tu acha que tu está sendo muito repetitiva, mas pensa assim, ó, tem um monte de gente que nunca ouviu falar nisso, né? Tá vendo o projeto pela primeira vez, tá? Então, eu não acho muito repetitivo, não. E como a Fran falou, eu acho que eu sempre gosto de frisar que a Katine está de parabéns, ela é uma aluna exemplar. Desde o primeiro dia que ela me procurou, assim, super esforçada, super dedicada, focada no que ela quer. E acho que isso só reflete assim o teu projeto, né, Katine? Um projeto bonito, inovador, grande, que eu acho que vai trazer muitos resultados bem interessantes para essa população. Então, eu já queria te dar parabéns, assim, porque tu é a típica aluna que todo professor gosta de ter, assim, sabe? Tanto que às vezes ela me falava, ai, prof, será que não é assim, né? Então, às vezes ela achava os erros antes de mim. Mesmo ela fazendo, ela achava os erros dela. Então, eu acho que só tenho que te dar os parabéns, tá, Kati? Né? A tua apresentação sempre muito bonita, a escrita muito bonita, muito coerente, vai atrás de tudo, né? Então, acho isso bem importante da gente falar aqui, tá? Quem mais, gente? Mais alguém quer perguntar? Oi, eu gostei também, parabéns, Kátia. Também acho que essa complementação, que possa parecer repetitivo, eu acho que vai familiarizando o espectador, assim, com o assunto, assim, esclarece, eu achei bem clara também, e bem pontual, assim, bem objetivo, né, eu gostei bastante. Só uma pergunta, os grupos diminuíram, né, porque se tinha pensado e... Não? Não, Tati, assim, ó, isso é importante, tá? Esqueci de te passar esse detalhe, acho que eu falei só para o Rafa.
a qualificação da CAT não pode aparecer os teus grupos, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para o CEP, Ok. a gente vai mandar tudo aquilo que a gente tinha combinado. Vai o projeto grandão, que daí vai ser o doutorado dela e o teu mestrado, entendeu? Mas para a qualificação dela, ela não pode falar todos aqueles grupos, porque a primeira coisa que a banca vai fazer vai dizer, não, só um pouquinho, é só um trabalho isso, né? Tem muitos grupos. Então, daí, para a qualificação, a gente retira e deixa só a partezinha da CAT e todo o teu trabalho eu tirei fora. E depois, para o CEP, vai todo o trabalho. Tá? Ah, tá, ok. Mas muito bom, gostei. Obrigada. Nossa, Kátia, nenhuma dúvida, hein? Estou gostando de ver. Está bem claro mesmo. Tem mais, gente? Mais alguém? Felipe, nada? Não vai falar nada de parque, isso aí não vai achar nenhum defeito para nós? Oi, boa noite. Boa noite, Kátia. Oi, Felipe, boa noite. Não, porque como, né, eu acredito que com a apresentação anterior, essa deu, né, ela ficou bem fechada, então acho que as dúvidas dúvidas e ideias que foram tiradas e propostas, acho que valeram bastante. A Kátia trouxe umas ferramentas interessantes ali, aquela escala de avaliação cognitiva do Parkinson, até depois, se puder, nos enviar, porque eu lembro da minha qualificação, como eram 2 psicólogos, que era o professor Alcir não vou lembrar o nome, prof, que ele tinha indicado, né, eu acho que era, não vou lembrar se era Luciana, não vou lembrar o nome dela, mas, claro, o que acontece, como eram 2 psicólogos, quando a gente entrou com o Moca, eles, né, para eles é uma ferramenta muito simples, e até eles sugeriram algo um pouco mais robusto. Até a nossa dúvida foi em relação a se a gente teria a competência para aplicar algo mais robusto do ponto de vista de avaliação cognitiva. Então, porque a psicologia acaba dominando mais, mas acredito que não foi essa, eles deram uma sugestão, não foi a mesma que tu nos trouxe, mas acredito que essa tua fique até acessível, pelo menos a nós, físios, TOs, que não vai tão além lá para a psicologia, que eles exploram bem isso, mas acho que também aprofunda um pouquinho mais ali. Então, achei muito interessante, porque abre também possibilidade para a gente, dentro dos nossos trabalhos, fazer essa avaliação mais... Né? Claro, as que a gente usa, né, Moca, Minimental, a gente faz um pouco mais para rastreio ali, e de repente a gente sente falta mesmo de uma específica, né, porque a gente não sabe quão específicos, né, acaba sendo essas mais simples para é bem voltado para o que a Katine vai trabalhar com eles ali, né, com a observação da ação, e eu acho que tu comentou bem, Felipe, porque assim, quem acompanhou a Katine desde o final do ano ali até agora, dá para ver o crescimento do projeto. E ela foi a primeira aluna que eu consegui fazer isso aqui no grupo. Desde a ideia inicial, assim, que a gente chegou e jogou um calhamaço de informação no grupo, e depois a gente foi filtrando, né, Kátia? Foi filtrando, até que a gente chegou no que ele é hoje, assim. Para tu ter uma noção, a Kátia não parou nesse tempo todo e se passaram aí 7 meses, né? Até a gente fechar a ideia e conseguir colocar tudo no papel com coerência e com... Então, acho que quem acompanhou todas as apresentações dela desde o início, dá para ver, assim, esse crescimento tanto do projeto quanto dela. É verdade. Parabéns, tá? Obrigada. Depois eu compartilho com vocês a tese que fala sobre o uso do instrumento e até aquele outro artigo também usado ali no cálculo amostral, que eu também achei interessante. Claro que tudo, aquela parte ali da análise de dados também não tem nada meu, assim. As coisas que a gente vai aprendendo aqui no grupo e também nas disciplinas, né? Então, no PESC, rapidamente
eu não me lembro o nome dela, mas depois eu procurar e agradecer em algum momento de novo, porque realmente ajudou, assim, da parte assim, de se pensar a análise dos dados e também o cálculo amostral. Eu achei interessante de ter um artigo que direcione para se pensar o cálculo, sendo que quando tu não tem um outro, né, para ter um embasamento. Então, eu achei interessante, assim, eu posso também compartilhar com vocês. Tati Paludo, como é que é o nome da estatística que nos ajuda? Pois é, eu estava pensando também, mas... Procura aí no e-mail rapidinho. Aqui. Meu Deus, me Mas fugiu. não é a mesma lá. É a mesma Katine que fez para ti. Ela é ótima, ela vai atrás de trabalhos, ela tenta trazer, e olha que ela não é físio, assim. Então, é ela que roda as estatísticas, geralmente, dos nossos trabalhos aqui, ela é muito boa. Cristiane? É a Cris, isso. A Cris. Eu também estava procurando aqui. É isso aí, e ela é muito boa, e é um atendimento que a gente tem da universidade, né? É uma coisa que a gente não precisa ficar pagando estatístico por fora, enfim. E ela, às vezes, ela mesma traz artigos que, às vezes, a gente nem achou para o próprio cálculo amostral, assim. Então, já guardem aí na cabecinha de vocês a Cris, né? A Fran, né, Fran, também foi a Cris que rodou os teus, né? Acho que tu que começou com ela, né, Fran? Daí depois a Tati seguiu a linha. Ela é ótima, ela é bem querida, assim, super acessível, responde logo, é bem bom. Explica, tem paciência, bem querida. Fala, Felipe. Lembrei de uma questão ali nas avaliações que a Katine comentou, e só a minha dúvida, assim, vocês não irão avaliar os dois membros ou vão avaliar os dois e usar só os dados do mais acometido? A ideia é do lado mais comprometido. Mas depois eu também estava pensando, professora, claro que agora o projeto de pesquisa já é enviado para a banca, mas dá para avaliar os dois. Não, que dá. Que dá, vai dar bem mais trabalho, duplica tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância do membro, de comparar, né? O membro acometido com o outro membro e ainda fazer uma relação com a dominância, sabe? Mas acho que essa é uma ideia legal que a gente vai poder trocar com a banca, assim. Né? Eles são bem específicos, enfim, acho que a Aline, vai ser a Aline, a banca interna, e vai ser o Regis lá da PUC, a banca externa, e ele é muito cri-cri. Justamente eu chamei ele para isso mesmo, porque ele é muito cri-cri, mas ao mesmo tempo ele é muito bom, assim. Então, justamente eu tenho certeza que eles vão levantar essa bandeira aí, e acho que a gente vai conseguir discutir bem legal o que realmente a gente vai fazer. No projeto foi de um jeito, mas não quer dizer que depois a gente não possa modificar, né? Isso é totalmente modificado. Mas acho que vai dar uma discussão legal sobre isso, Kati. Sabe? Porque é uma coisa que a gente também conversava antes, né? Se ia ser só do lado de dominância manual do participante ou do lado mais comprometido. E a gente definiu como lado mais comprometido. Porque se a gente pegasse todos comprometidos do lado dominante, aí fica mais tranquilo, né? O problema é que a gente vai pegar gente que é comprometido do lado não dominante, e aí, né? Sim. Mas eu acho que vai dar para a gente discutir bem isso aí. Porque do que eu fui lendo, assim, também dos critérios de inclusão de outros estudos, eles colocam mesmo, o participante tem que ser destro para ser incluso, então já restringe também, né? Então, são coisas que a gente foi conversando, mas aí justamente, né, por ser do lado, às vezes o comprometimento do lado contralateral da dominância aí teria essa possibilidade de exclusão. A gente aplicaria a ideia de aplicar o teste só no lado comprometido mesmo. Isso a gente podia fazer também, colocar como critério de inclusão que o lado dominante é que seja mais comprometido também, dá para dar uma filtrada. Mas não sei também se a gente não perde informações importantes aí. Vamos ver. Acho que a Aline vai nos ajudar bastante nisso aí.
Só assim, daí vai ter aí tem uma triagem para determinar o mais comprometido, prof. É isso? Ou assim, por início dos sintomas? Não, vai ser pelo Nine Peg Test, daí pela pontuação lá do que levar mais tempo para completar Tá, é o teste. a tarefa é o que será considerado. E daí não faz aí nos outros vai fazer, não faria no caso bilateral, né? É isso. Faz o Nine Hole com os dois. E Ali nos critérios. Aí depois, no pré e pós, só faz do lado que ficou comprometido, ele não faz dos dois lados. Uhum. Assim como o Tempa também, vai fazer as tarefas bimanuais, mas quando for só de um lado, né, não faria do lado menos comprometido ou não comprometido. Do lado comprometido. É que o Felipe tá pegando uns casos meio bruxos, né, Felipe? O Felipe me mandou um vídeo ali de um paciente que de um lado tem um tremor gigantesco e o outro membro uma rigidez e uma cinesia extrema, assim. Daí assim, daí, E aí, o que a gente claro, faz? no primeiro momento, tu infere que aquele lado que treme é vamos dizer, o lado ruim. Mas no momento que começa a função, por vezes, olhando ele no exercício, porque é onde eu participo, às vezes me dá a impressão de que o outro lado, que não tem o tremor mesmo, ele fica, né, bradicinético, ele não entra, principalmente nas bilaterais, nas atividades bilaterais. O outro fica junto, e o outro parece que para, né, e fica um tremor, e assim, até eu falo, né, é com a esquerda também, e não tem jeito. Eu não sei se também a questão do controle motor, como ele treme, ele induz para o lado que treme para fazer um movimento, e aí a gente não sabe, mas é uma coisa meio louca, assim. Enfim, e na outra paciente, tem uma outra paciente também, ela não assim, ela é tremor dominante, só que leve, e acontece meio parecido, assim, ela estranho, assim, é estranho, é uma coisa para se, né? Como se fosse uma reação associada, né? Dos dois membros. Quando a gente, né, quando a gente justamente faz uma atividade específica para o membro superior, é que tu começa a ver que tem umas coisas assim, umas diferenças que só nessa atividade específica mesmo. Sei lá, um estudo Mas aí. Kátia, eu estava pensando, como o teu trabalho é bem voltado para AVDs, para ali, para as atividades de lazer, enfim, tudo aquilo que tu já comentou, eu acho que a gente teria que pegar só os dominantes com afetados, entendeu? Porque senão não tem lógica. Por que a gente vai treinar uma AVD com um cara que ele é destro, mas ele tem comprometimento na esquerda? Por que a gente vai treinar AVDs na esquerda se a gente sabe que no dia a dia ele não vai usar a esquerda para as AVDs? Então, não sei. Mas eu acho que também dá para a gente justificar por aí, sabe? Senão não tem muita lógica esse treinamento do lado que não seja do lado dominante, entende? Porque o teu é AVD, né? Não sei lá. E eu também não sei se, não só pelo estágio ali de leve ou moderado, mas pela idade também. É como vão ser adultos, talvez. Eu não sei, Felipe, dos teus, se são mais idosos do que adultos. Eu também, assim, para mim é tudo uma coisa nova, não tenho muito contato, assim, com pessoas com Parkinson. Também vai ser uma surpresa, né? O que chegar até a mim, assim, para pesquisa, mas não sei se de repente não agrava mais ainda. Sabe que varia, assim, em termos de amostra, tá bem, vamos dizer assim, variado, mas assim, mais ou menos dos 40, 50, e tem uns que vão lá para 70, 80, mas essa questão eu vi com mais idade, com 80, e vi uma senhora que agora ela tá com 54, mas ela iniciou faz 9, 10 anos que ela tem Parkinson, ela iniciou, né? Teve o início dos sintomas ali com 45.
e super ativa, assim, não. Ela é um ronhar, assim, dois, né? Só é dois porque ela já é bilateral, mas ela tem bem clássico, assim, começou só com o lado direito, tremor na face, mas super bem, assim, não faz físio, né? Faz pilates, mas tem essa questão ali do membro superior bem... É uma caixinha de surpresas, né? Tu vai pegar, às vezes, um novo, bem comprometido, tu vai pegar uma pessoa, às vezes, de 70 e poucos anos, 80, que não é tão grave assim, entende? É bem variado. Geralmente, o fluxo normal é, quanto mais cedo, quanto mais precoce, mais lenta a doença vai se instalando, assim, menos grave, vamos dizer assim. Mas eu já vi gente com Parkinson com 40 e poucos anos ali que com 50 já estão muito mal. Então, assim, não é regra, né? Geralmente acontece assim, mas não é regra. E aí, mais quem? Mais dúvidas, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Nada? César, nada, César? O César é o próximo. Hoje a gente descobriu que o César vai qualificar em julho. Hein, Isso César? aí. Tudo. Vamos lá, prof. Vamos lá. É um susto que as coisas funcionam, viu? É verdade. Olha, nesse um mês a gente trabalhou mais do que a gente trabalhou os últimos 2 anos, César. Não, o artigo está pronto. Essa semana eu termino ele e qualificamos semana que vem, na outra. É isso aí, vamos lá. Não, de Parkinson, professor, eu vou ficar devendo, assim, não tem muita contribuição, mas eu achei uma metodologia bem robusta, assim, não conheço muito do assunto, mas achei bem robusto, bem interessante e bem ousado também, assim, totalmente novo para mim, mas achei muito robusto, interessante e ousado. Então tá bom. Então tá, gente. Se ninguém mais quer perguntar nada, viu, Kati? Que bom. Bem fechadinho. Acho que foi ótimo, tá? Quem puder participar segunda-feira de tarde, eu sei que é ruim, né? Segunda-feira, 1h30, é difícil. Mas aí a gente vai gravar e quem puder assistir depois, eu acho que vai ser bem legal, tá? Porque a banca é bem joia. Eu acho que a gente vai ter umas discussões bem interessantes, assim, tá? Se puderem assistir depois, quem não puder assistir no dia. Certo, então? Então tá, gente. Boa noite para vocês. Certo. Parabéns, Kátia. Boa noite. Obrigada, gente. Até mais, nos falamos. Parabéns, Kátia. Obrigada. Boa noite. Eu espero, professora. Pode esperar, se tu quer falar comigo. Acho que não. Agora não sei se eu fiquei mais nervosa e curiosa também pela banca. Não é, Kátia, é que assim, é que tu veio de um início meio que bombardeando, porque tu veio sem ideia, daí tu foi fechando, até que chega no final, tá tudo muito claro, entendeu? Não tem muito. Só que, claro, a banca sempre vai perguntar alguma coisa que a gente não enxerga, né? Uhum. Mas o importante é que está bem fechadinho, metodologicamente está bem fechado. Eu acho que eles vão vir muito mais com contribuições, assim, do que com... Acho que está bem bom. Bem bom mesmo. Olha, tentei ler de novo, tentei puxar, assim, o que estava faltando, mas eu não enxergo mais nada, assim. Não vai enxergar nada. Mas acho que vai ficar bem show. Acho que sim também. Então tá. Estou assim já com pensamento e tudo. Eu estou escrevendo um projeto de extensão e ensino pela UFSM, que daí é naquela ideia, então, de formar um grupo para eu ensinar a usar os instrumentos para me ajudar na coleta na parte dos instrumentos. É isso aí, Lili. Né? Estou justificando, daí tem que ideia já começar também. E assim, daí tu não para, tu mantém teu trabalho, tu vai ter ajuda para o teu doutorado, é isso aí, um lado ao outro, né? Sim. Então tá. Tá bem, então. Tudo pronto. Nos vemos segunda de novo, então, tá? Até. Até. Beijão. Até mais. Beijo, boa noite. Tchau.